tema que é ama, trabalha, espera, perdoa. Muitas pessoas já sabem que são 4 respostas de Abigail para Saulo de Tarso. Mas até chegar lá tem muita coisa, né? Literalmente muito chão. Se a gente for no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, Lucas coloca para nós 3 parábolas que Jesus conta. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a famosa parábola do filho pródigo, que hoje está sendo renomeada, digamos assim, de parábola dos 2 filhos ou parábola do filho pródigo e do filho egoísta. Antes dele contar essa parábola, o evangelista narra a cena que ele havia recebido publicanos e pecadores. Publicanos, então, é aquelas pessoas que cobravam impostos, eles eram judeus, cobravam impostos para os romanos, então eles eram bem odiados pelos judeus. E pecadores somos nós, né? Somos nós. No entanto, naquele instante, aquela pessoa que tinha quase que um carimbo na testa, que ela era identificada como alguém que cometeu alguma coisa contra a lei mosaica. E se a gente fosse olhar a lei mosaica, a gente não passaria muito bem em muitas não, porque são 613. Não são bastante para a gente ter que acertar todos. Por isso que a gente fala somos nós, brincando. E aí então, os fariseus, que eram os doutores da lei e os escribas, os fariseus é aquele grupo religioso que importava mais com a forma do que o conteúdo. Vocês conhecem gente assim? Eles ficam de fora julgando e condenando Jesus porque eles dizem, ele está falando, ele está convivendo, ele está comendo com pecadores e publicanos. A casa naquele tempo, ela tinha, vamos chamar de 3 andares para facilitar. Então tinha um térreo, um muro, e as pessoas chegavam até o portão. Você adentrava, do lado esquerdo tinha o estábulo, onde ficavam os animais. Tinha uma primeira grande sala, grande para o sentido daquela época, porque para hoje estava 20, 30 metros quadrados. Então, uma grande sala, em cima havia um quarto, onde dormia toda a família, e em cima, que tinha o terraço, eles faziam uma cabaninha, e ali eles comiam. Quem estava de fora da casa, conseguia ver lá em cima quem estava comendo. Então os fariseus e escribas estão de fora da casa, olhando Jesus. Olha lá, ele come com publicanos e pecadores. Isso é um absurdo, e julgando e condenando. E então, Jesus desce, vai ao encontro deles e conta a parábola para todo mundo. Aí vem a primeira parábola da ovelha perdida. Havia então um homem que tinha 100 ovelhas, 99 estavam dentro de casa, né, vamos atualizar, e uma fugiu. Ele correu, foi atrás daquela, encontrou, trouxe de volta, chamou os vizinhos, fez uma festa de alegria e disse: em verdade vos digo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte, que volta a mentalidade para si mesmo, é o significado da palavra converter, do que as 99 que já estavam ali. Aquele pessoal, os homens que trabalhavam no pastoreio, o pessoal simples, entendeu a mensagem. E aí ele contou a segunda parábola. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Dracma é uma moeda que tinha um certo valor, que a maioria das mulheres colocavam numa espécie de coroa. Hoje ainda no Líbano, em várias regiões árabes, ainda usa de uma forma um pouquinho diferente hoje em dia, porque fica caindo assim no véu. Antes era numa coroa que ia até um pouquinho mais embaixo. Colocava as 10 que ela tinha recebido o dote. O marido tinha pago aquilo para ficar com ela. Ela perde uma dentro de casa. Então ela fica aflita, vai à casa, encontra, chama as amigas e dá uma festa. Aí vai em parêntese, né? Porque o problema aqui é, vai que o marido chega e está faltando moeda. Era isso mesmo dela. E então, depois da festa, Jesus fala assim: em verdade vos digo, haverá mais alegria entre os anjos no céu daquelas dracma que estava perdida do que as 9 que estavam aqui na casa.
E então, depois de introduzir essas duas, ele conta a parábola do filho pródigo. Então, havia o filho mais novo, chegou para o pai e disse: pai, eu quero minha parte da herança. O pai dividiu a herança entre os dois filhos. Ele não deu só para um, ele deu para os dois. E aí aquele filho pegou, né, o black, que dava direito a tudo, gastava até não querer mais, pegou o avião, foi para o lugar maior balada do mundo, mais famoso, Dubai da época, foi para lá e torrou tudo. Quando ele não tinha mais nada, ele falou: ixi, eu preciso trabalhar para comer, não tem nem o que comer. Foi trabalhar com porcos. Para o judeu, o porco é um animal imundo, que não deve se comer, não deve chegar perto, não deve haver contato. E ele estava alimentando os porcos. E um dia ele estava passando tanta fome que deu vontade de comer a comida dos porcos, porque não tinha nada. Aí ele pensou, cheguei no fundo do poço. Ao pensar isso, ele falou assim: nossa, quantos trabalhadores do meu pai vivem muito melhor do que eu, estão lá bem, e eu desse jeito que eu estou. Já sei, vou voltar para casa. Chegando lá, vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei como um dos teus trabalhadores, e eu continuarei aqui. Ele volta no caminho longo, agora não tem mais avião, a pé, pensando: oxe, pai, pequei contra o céu, aquele discurso. Quando ele chega, o pai o vê de longe, corre até ele, o abraça, ele começa: pai, pequei contra o céu contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e interrompe. O pai o interrompe, ele não termina nem a frase. Quando diz teu filho, ele interrompe. E manda os servos trazer a roupa de filho, a coroa de filho, o anel de filho, ou seja, dá outro cartão zerado, outro black. E diga: entra, mata a melhor ovelha, mata o melhor cevado dele e dá uma festa. O filho mais velho chega até a porta e não entra. Um servo vai do lado de fora, ele chama e diz: o que está acontecendo? Ah, o teu irmão voltou e o seu pai está dando uma festa. Aí o pai de novo sai até o encontro do irmão mais velho e fala: o que foi? Eu estou trabalhando para você como escravo, nunca transgredi nenhuma das suas leis, e você nunca matou sequer uma galinha para mim fazer festa com os meus amigos. Agora, esse aí que gastou tudo que é seu, você está fazendo uma festa? Aí ele diz: meu filho, tudo que é meu é seu. E nós precisamos alegrar porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e fora salvo. Aí acabam as três aí. E o que essa parábola tem a ver com essa história de Abigail e Saulo? Quem era Saulo de Tarso? Um fariseu doutor da lei, extremamente orgulhoso. Como ele é descrito no livro? Ele encontra com um amigo e diz: já ouvistes falar dos homens do caminho? Porque diz que tem um tal Estevão que curou o meu tio em um sábado. E eu quero saber que tipo de feitiçaria é essa que ele fez, para ver o que está acontecendo lá. E esse amigo, Sadoc, diz assim: precisamos realmente fazer um levante contra aquele pessoal. Eles são muito perigosos. E dizem e faz ótimos conselhos. A gente tem que chegar, aprender, bater, matar. Ótimos conselhos que se dá para um amigo. E Saulo fica todo encorajado e no próximo sábado vai lá escutar Estevão. Estevão faz um lindo discurso e Saulo de Tarso faz o quê? Levanta da plateia e o interrompe e debate com ele e discute com ele. E quando Estevão diz que não quer discutir e debater, ele ainda diz: vamos continuar a renga, o ringue, a luta, a briga. Você não pode virar as costas para mim assim? Você sabe com quem você está falando? Conhece esses discursos? E aí então Estevão abandona aquele lugar, sai dali e Saulo de Tarso declara vingança.
Só que Saulo de Tarso era noivo de uma Abigail. Abigail, algumas páginas e capítulos atrás, nos é apresentada como uma jovem de 18 anos, muito bela e extremamente carinhosa, amável. O pai, quando chega machucado, ela o abraça, ela faz ungüentos, bálsamos de cuidado para cuidar das suas feridas. Quando eles vão presos, Estevão pede para ela cantar a prece dos aflitos, e então, ao cantar, ela comove até o juiz que estava mandando matar o pai e prender o irmão. De tal maneira que ele fala assim: tira essa menina daqui e que ela não cante nunca mais, porque estava amolecendo o coração dele. Como a gente viu agora mesmo, a música tem esse poder. E ela sai dali e vai para um outro local, para Jope. E nesse meio tempo, Estevão consegue se libertar e vai para Jerusalém. E eles não se encontram até o dia em que Saulo de Tarso, ao mandar prender Estevão, e num segundo debate, dentro do fórum, igreja e Supremo Tribunal Federal, porque era tudo isso no Sinédrio. O Sinédrio era onde estavam os religiosos, os julgadores, os advogados, os promotores, os presidentes e governadores. Eles mandavam em tudo. O que era do campo judaico, o que era do campo romano, eles não mandavam em nada. E então, nesse julgamento, perante todos os poderosos daquele lugar, Saulo tenta ganhar no debate de Estevão. Estevão, que não queria nem debater, diz algumas palavras que, de novo, Saulo se sente ofendido. De tal maneira que Saulo parte para a agressão. E depois disso, por entender que ele havia sido humilhado, ele manda matar Estevão, apedrejado. Quando Estevão está sendo apedrejado, eis que a sua irmã Abigail está presente e fala: Saulo, para, meu irmão. E Saulo leva eles para uma salinha separada, e nessa salinha eles se reencontram, os dois irmãos. Estevão desencarnando. E Estevão, dentre várias coisas que ele diz, ele fala: com quem te deixo? Saulo é meu noivo. Ele olha com carinho para Saulo e fala: não tenho em teu noivo um inimigo, mas sim um irmão. Ele serviu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, irá servir a ele do mesmo modo. As pessoas que já te ofenderam, te machucaram, elas nem te mandaram matar, não, é só te ofenderam. Você já olhou para elas dentro daquela limitação que ora ela tem e enxergou a virtude? Você já conseguiu fazer isso? Por exemplo, um exemplo que a gente vem trazendo bastante, né? Aqui não, mas do portão para fora tem um monte de gente que adora fofoca. Mas eu tenho certeza que não. A gente já pensou em olhar para o fofoqueiro e falar: nossa, se fosse um jornalista ia ser bom, hein? Nossa, se fosse um pesquisador, ia até lá no fundo encontrar a matéria correta para trazer. A gente não consegue, né? Mas isso é o que Estevão enxerga em Saulo de Tarso. Ele já vê Paulo. E antes de desencarnar, ele vira para Abigail e diz: canta a prece dos aflitos. E aí ela canta inteiro, porque da outra vez ela foi interrompida, de forma comovente. E por que isso é importante? Porque essa parte amável de Abigail, ela conta muito para a mensagem que depois ela dá para Saulo de Tarso, já desencarnado. Quando Estevão desencarna, ele olha para Jesus, e Jesus olha para Saulo de Tarso extremamente triste e diz: Senhor, não imputes esse pecado a ele. Deixe que eu o acompanharei até o final da vida dele. Será que a gente seria capaz de acompanhar o nosso algoz na caminhada até que ele resolva mudar a mentalidade e transformar em um ser humano de bem? Se a gente não dá conta de andar lado a lado, será que a gente faz prece por aqueles que a gente não gosta, não concorda, discorda completamente
da situação de vida, olhar e interpretações do mundo, esse era Estevão. E Abigail levanta, triste, desolada, esperando um cuidado de Saulo de Tarso, e o cuidado é: está tudo acabado entre nós, não dá para me ficar com a irmã do meu inimigo. O que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? Quantas coisas a gente faz e deixa de fazer preocupado com o que os outros vão pensar? Às vezes a gente vê alguma situação na rua deprimente, difícil, e às vezes a gente não vai lá intervir com medo do que os outros vão pensar da gente. Às vezes a gente fica com medo, receio de aproximar de alguém que comete os seus delitos, os seus erros, os seus enganos, e alguém olhar e falar assim: ixi, vão achar que eu sou igual. A gente comete esses equívocos cotidianamente. E então ela fica profundamente triste e volta para a casa dos pais adotivos. Saulo começa uma perseguição como jamais houvera entre os cristãos. Começa a mandar prender, tirar bens, etc. durante algum tempo. Aproximadamente 8 meses depois, ele sente saudades de Abigail e pensa: será que ainda dá tempo de resgatar aquele amor, daqueles sonhos que tinha, da casa, do lar, dos filhos? Quando ele chega lá, ela está doente, febril, desencarnando. E ela diz várias palavras bonitas, mas tem algumas que o incomodam profundamente. Eu agora sou cristã. Por aqui apareceu um velhinho muito bondoso, com o nome de Ananias, que me ensinou quem era o Cristo. E com aquelas falas do meu irmão Estevão, eu sabia que ele não se entregaria a alguém dessa maneira, porque eu o conhecia desde criança. E Saulo cria um ódio de Ananias gigantesco. Abigail desencarna e dali ele procura amigos, conhecidos, para financiar a sua vingança até Ananias, que está na cidade de Damasco. E na estrada, na famosa estrada de Damasco, ele cai do cavalo, literalmente. Quando encontra aquela luz gigantesca, ele cai do cavalo e pergunta: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele faz uma pergunta consciencial que seria muito importante a gente fazer de vez em quando para nós mesmos, né? Senhor, o que queres que eu faça? Por que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente quer fazer. E muitas vezes é vingança. Muitas vezes é ódio. Muitas vezes é algo gratuito que irá machucar alguém, mas principalmente irá nos machucar. E quando a gente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez a gente respire e tome pelo menos a atitude de uma forma mais amena, mais tranquila. E então Jesus diz: entre na cidade e lá será dito o que fazer. E quando ele está na hospedaria de Judas, ele pede para Ananias ir lá buscar. Espera, deixa eu entender essa história direito. Ele não foi lá para prender e matar Ananias? Jesus pede para Ananias ajudar ele? Isso é o que a doutrina espírita nos ensina através da reencarnação. Quando somos antagonistas, aquelas pessoas acabam criando uma área, uma forma que acaba de aproximar de nós. Às vezes como um vizinho difícil, às vezes como um amigo que muitas vezes dá péssimos conselhos, às vezes como um filho, como um pai, como uma esposa, um marido. E trilhando esse caminho para que aconteça um cuidado, uma resolução de encrenca. E é isso que Ananias faz com Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, ao contrário do que a gente pensa, não transformou em um outro homem da noite para o dia. Ele diz assim: agora eu vou lá na sinagoga, eu vou lá no templo religioso, pregar sobre Jesus, só que da mesma maneira que ele fazia quando ele pregava Moisés. O que acontece? As pessoas levantam e querem brigar com ele, querem prendê-lo, querem bater nele, e ele tem que sair quase escoltado. O pessoal descobre que ele está por ali na cidade, o pessoal de Jerusalém, e diz que ele havia se convertido e querem prendê-lo. E ele precisa fugir pela cidade. As cidades eram cercadas de um muro. Ele tem que pular aquele muro gigante. Fugir como um ladrão. E então ele procura o seu mestre Gamaliel para ver o que ele deveria fazer. Gamaliel fala: olha, você precisa se recolher um tempo, refletir, transformar em uma nova pessoa para que possa servir realmente a Jesus. Então ele vai para o deserto e fica lá 3 anos. No deserto ele conhece Áquila e Prisca e descobre no meio do caminho que é responsável por Áquila perder os bens e o pai, que morreu, mandado matar, devido a um dos soldados que perseguia, Amando de Saulo de Tarso. E depois de 1 ano ali convivendo, um certo dia, num culto do lar, ele cria coragem e diz: eu sou esse Saulo de Tarso e sou responsável pela morte de seu pai. Eu vou arrumar minhas coisas e ir embora, porque eu não mereço ficar aqui. Esse lar é sagrado e lindo demais. E aí eles comovidamente falam: você é o nosso presente. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar a todos. Fique conosco. E aí ele fica mais 2 anos. Chega um certo dia e fala assim: acho que agora é o momento de trilhar o caminho de volta. Ele procura um amigo, Sadoc. Vira as costas para ele: você agora é cristão, não serve mais para mim. Ele procura os apóstolos, os discípulos, as pessoas da casa do caminho. Você não é confiável, você não pode ficar aqui. Viram as costas para ele. Procura Alexandre, o melhor amigo desde a infância, quase um irmão. Você é um cristão, você não pode ficar aqui. Fecha-se as portas para ele. Ele completamente humilhado, triste, o orgulho estreitamente ferido, vai até a casa do pai em Tarso. E todos esses caminhos, gente, é 100, 200, 300, 400, 1000 quilômetros de distância para cada uma dessas trilhas, viu? Vai até Tarso e chega no seu pai, doente, cansado, extremamente abatido, e pede um lugar para ficar, para se refazer. E o pai pergunta: é verdade o que eu ouvi de você? Talvez alguns de vocês já possam ter passado por isso, né? Ter saído de casa para fazer qualquer coisa e ao retornar não ser recebido da mesma maneira que saiu, porque alguma coisa mudou em você e essa mudança não foi aceita. Isso aconteceu com Saulo de Tarso. E então, mais uma porta fechada. O pai, por obrigação da lei judaica, de uma das 613 leis, dá um saco de dinheiro para ele, um valor grande. O orgulho queria dizer mais alto e falar assim: não quero. Mas ele respirou e falou: talvez seja Jesus tendo um pouquinho de misericórdia de mim. Pegou e guardou e agradeceu. Começou a andar naquela estrada, saindo da cidade, triste, sozinho, sem saber como iria recomeçar. Se sentiu cansado, viu uma caverna, entrou nela, começou a adormecer de cansaço, pensando em tudo o que havia acontecido com ele na vida toda até ali. E aí ele não sabe se estava dormindo, se já tinha acordado. Ele só ouve o passo de 2 pessoas entrando. Eram Estevão e Abigail. Ele cai de joelhos e chora copiosamente, sentindo um remorso gigante de ter mandado matar Estevão, não se perdoando de jeito nenhum.
Estevão o levanta e diz: esquece o passado, todos no mundo erram, já erraram e errarão, só Jesus é puro. Isso dá um sossego-leão nele, mas ele olha para a noiva e relembra aqueles sonhos que ele tinha e chora. E ela diz: choras agora que a tarefa está apenas começando? Apenas começando. E ele começa a fazer várias perguntas e questionamentos mentais. Porque a gente está falando fala, mas foi tudo mental. Nenhuma palavra foi proferida de boca. Tudo mental, trocas mentais de pensamentos, de sentimentos. E ele começa a pensar na primeira coisa que o incomoda muito naquele instante. Olha, fui atrás de todo mundo. Ninguém me apoiou, ninguém me ajudou, ninguém concorda comigo, ninguém me ouve. E Abigail diz assim: você reclama por pessoas que concordem contigo no Evangelho, mas lembre, Jesus não os teve. Isso fere a nossa sensibilidade profundamente, porque nós precisamos admitir, ao olhar no Evangelho, que muitos ouviam Jesus. Muitos se felicitavam com tudo que ele dizia, com tudo que ele ensinava, com tudo que ele pregava. Mas na primeira oportunidade caíam os velhos erros. Parece a gente de novo, né? Parece nós, outra vez. A gente vem na casa espírita, ouve uma palavra amiga, ou uma música edificante, toma um passe reconfortador, ouve alguma coisa na prece, algo que faz sentido, sente uma presença amiga, e sai daqui pensando assim: a partir de hoje serei uma nova pessoa. A gente liga o carro, alguém fecha a gente, pronto, a nova pessoa ficou no centro espírita. E está a gente xingando e brigando de novo. Ou, se a gente conseguir resistir, for resiliente, a gente chega em casa, liga a televisão, acontece a televisão e fala: e o mundo está perdido. Alguém esqueceu desse planeta Terra aqui. Deus nos abandonou. E daí para frente a gente só começa a literalmente ir para trás. Percebe que são circunstâncias internas em nós que a gente ainda falta compreender melhor? Saulo, ao escutar isso, ele pensa: nunca mais vou me desanimar. Ele acaba de pensar isso e diz, e pensa consigo mesmo: eu olhei para amigos, parentes, inclusive discípulos, e está tudo uma verdadeira bagunça. Cada um pensando de um jeito, cada um querendo fazer de uma forma, cada um do seu jeito. O que eu devo fazer? Abigail responde: ama. Certa vez, uma pessoa perguntou para Divaldo Franco: olha, eu fico tão cansado com essas palestras, são palestras grandes, e um monte de estudo, e um monte de livro, a gente estuda para lá, estuda para cá, e para isso, e tem que fazer curso para ser isso, e curso para fazer aquilo, que dificuldade que é ser espírita? Aí ele respondeu: mas não precisa de nada disso, meu irmão, basta amar. Mas amar é tão difícil, por isso que a gente tem tanto palestra, curso, passa. Exatamente por isso. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é na última lei moral, lei de justiça, amor e caridade, ali nos é revelado que é uma lei só. Justiça, amor e caridade é uma lei. Como nós separamos, e às vezes ou nós somos só justos, ou somos só caridosos, ou só amorosos, nós cometemos tantos equívocos. Mas lá na pergunta 886 vai perguntar o que é caridade. E eu não sei se é do conhecimento de todos, mas a palavra grega para amor superior, supremo, é ágape, amor. Só que quando foi traduzida para o latim, em algumas questões, ao invés de amor, colocaram caridade.
Sabe por quê? Porque em latim, amore é mais um amor romântico, é mais um amor assim, de irmão. E carité significa amor prático. Independente de o que você é, eu te amo. Caridade. Independente de como você está, eu te ajudo. Caridade. Então, é justo Kardec perguntar: o que é caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Já paramos para pensar que essas circunstâncias que nos são pedidas fora precisam acontecer dentro? Você já fez caridade com você hoje? Você já foi caridoso o suficiente com você hoje? Talvez você saiu de casa pensando: eu não estou aguentando mais, eu vou lá na casa espírita só para me aliviar. Sabe o que isso é caridade? Eu preciso de um tempo para mim mesmo. Eu preciso de um momento em que eu estou num contato tão profundo com Deus que eu me enxergue. Porque do jeito que está corrido, eu vejo tudo, menos eu. Menos a minha vontade, menos o meu olhar, menos o meu amor. Se eu não me identifico, como eu posso amar? Saulo faz a pergunta do ápice do amor. Eu entendo essa resolução. O amor realmente é algo profundo e que resolve muitas questões. Mas Jesus nos pede até amor aos inimigos. Como fazer isso? Dado que agora eu olhei que o que eu tenho é inimigo, que o amigo de infância agora é meu inimigo. Não porque eu sou dele, é porque ele é meu. O meu amigo que me deu conselhos é meu inimigo. O meu pai é meu inimigo. Os discípulos são meus inimigos. Como que eu faço? Espera. E aí ele entende que esse espera não é a paralisação do corpo e do espírito, é a esperança da transformação que irá acontecer. Assim como com ele está acontecendo, com os outros um dia acontecerá. E é necessário ter esperança que aconteça, porque isso irá acontecer. Não importa o que aconteceu com você, o que fizeram com você. Um dia, você será o ser mais perfeito que pode existir ao seu redor. Já pensou nisso? Você já olhou para você e viu o anjo que você vai se tornar? No livro Há 2000 anos, um senador Públio Lentulus tem um encontro com Jesus e Jesus faz o convite para o seguir, para estar com ele, para estar junto. É da sua escolha estar agora ou daqui a milhares de anos. Ele escolheu depois. E agora ele é o Emmanuel, que nos seus tantos livros e ensinamentos maravilhosos. É possível a transformação. Acredite um pouco mais em você. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que me pega demais. Ela falava assim, numa oração que ela tinha: Senhor, eu sei que tu confias em mim mais do que eu mesmo, mas gostaria de pedir, não confia desse tanto não. Porque você está me mandando umas provas complicadas. Você confia demais. Mas não é assim? Quando a gente ora e pede paciência, o que aparece ao nosso redor? Provas. Muitas provas. Então a gente precisa aprender a pedir no meio desse caminho, né? E ele, pensando sobre a esperança e nessa transformação, ele fica assim: como isso pode ocorrer efetivamente na minha vida prática? Trabalho. Quando eu fui fazer a primeira campanha do Quilo, há anos atrás, em 2001, eu me tornei espírita já adulto. Em 2001, eu cheguei numa casa que não tinha muro,
Estava um mato dessa altura, tinha só um trelinho no meio do mato. Aí saiu uma criança deficiente de cognição mental e física, numa espécie de cadeira de roda improvisada, que era cadeira de bicicleta, um banco daquelas escolas antigas de plástico, para poder se locomover de alguma forma. E não conseguia se comunicar, né? Só grunhava, chamando a mãe. A mãe saiu, né, com o cabelo comprido, vestes de pessoa evangélica, estava passando uma música gospel lá dentro, linda, né, bem alto, e saiu lá de fora. Aí sabe quando você olha e fala assim, esse pessoal está precisando? E aí a gente falou o que era a terceira casa, não tinha nada na sacola. Ela veio de lá com 2 pacotes de macarrão, 1 quilo de feijão e um detergente. E a gente falou assim, não, mas não precisa e tal, todo certo. Não pode, eu sei que tem pessoas que precisam mais do que a gente. Isso é o que o trabalho faz. Porque eu estava naqueles dias achando que a minha vida estava péssima. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu estou no paraíso, eu não estou sabendo. Isso é o que o trabalho nos faz. A gente pensa que está numa grande dificuldade. E aí você olha para o lado, tem milhares de pessoas numa situação muito mais difícil e passando com coragem. Com coragem. E a gente vai percebendo o que o trabalho é capaz de fazer. No Livro dos Espíritos também, na Lei de Trabalho, Kardec pergunta se apenas os ofícios que nós desempenhamos físicos é trabalho. E os Espíritos respondem, não. Toda ocupação útil é trabalho. Estevão sabia disso sem ler o Livro dos Espíritos. Porque quando ele estava preso lá no porão, escravizado, remando, um dos companheiros vira para ele e falou assim, eu acho que Deus nos abandonou. Esqueceu que a gente existe, olha uma situação que a gente está. E ele fala, não diga isso. Todo trabalho sincero e honesto é para Deus que se faz. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso me incomodou bastante. Trabalhando num lugar que eu não queria, falou, eu não vou reclamar mais na época. E aí, dado todas essas questões e essa resposta, Saulo sente desanimado ao pensar de novo nos discípulos, nos apóstolos, nos amigos, nos parentes, de como vai ser isso? Como eu posso auxiliar de verdade se essas pessoas não deixam fazer? Eu procurei ajuda e tentar auxiliar em todos os locais e não deixaram. Pelo contrário, eu vi lá na Casa do Caminho, eles estão ficando iguais àqueles religiosos formalistas de fora que tinha lá na onde que eu estava, os doutores da lei. E lá eles só pensam em posição, em poder, em dinheiro. No Sinédrio. Como resolver todas essas questões? Como efetivamente fazer o Evangelho sair por mim para os outros, auxiliar na obra? Perdoa. Parece até contraintuitiva a resposta. Mas, quem aqui já não quis desistir muitas vezes de vir à casa espírita, de vir auxiliar, de continuar a educação do filho, da filha, de não conseguir ter mais paciência com o pai, com o avô, com a avó, de querer desistir, e na hora que você para não vem a palavra, mas você só sabe que consegue continuar se você perdoar aquela pessoa, senão você não consegue continuar. Você olha para alguém e fala assim, essa pessoa é grande demais, um médico, um palestrante, um pastor, um padre, um religioso, um cientista, e de repente você vê aquela queda gigantesca e você pensa, se essa religião realmente fosse boa, não estaria acontecendo isso com essa pessoa. Isso acontece quando a gente não perdoa. Porque quando você perdoa o ser humano, você fala assim,
mas ele tem uma obra muito maior do que o ser humano falível que ele está. E saiba que quanto menos a gente consegue perdoar lá, mais difícil fica no espelho, porque nós vamos nos julgar com a mesma medida. E o dia que a gente cometer um equívoco, por menor que seja, a gente vai olhar para o espelho e achar que não merece perdão. Eu não mereço ir para o umbral. Eu estarei lá nas trevas, trevosas trevais do umbral. A gente se vê na pior das posições possíveis. Ou se a gente vê nas melhores, estarei no nosso lar, na alvorada nova, ou nos mundos celestes, mas chegando lá, vão olhar para mim e identificar o quão desprezível na verdade eu sou. Aí você precisa olhar para o espelho e falar: perdoa. Todas as vezes que o velho homem, o velho ser humano enxerga para as outras personalidades que a gente já animou, porque a gente sabe que através da reencarnação, nós já vivemos em vários países, falamos diversas línguas, levantamos vários tipos de armas diferentes para ferir o outro. Aí quando o velho homem, o velho ser humano, olha para esses, vem o julgamento e a condenação. E muitas vezes a gente precisa perdoar um por um, atitude por atitude. Isso me faz lembrar uma história. Conta que Bezerra de Menezes um dia estava assim, igual a gente, falando, conversando, levando da plateia alguém extremamente revoltado. Eu não aguento tanta máscara mais no movimento espírita. Onde eu olho, são pessoas orgulhosas, egoístas e vaidosas. Cada um querendo ser mais do que o outro, puxando o tapete um do outro, igual é lá fora, igual é lá no mundo. Como você consegue tolerar isso? Aí Bezerra falou assim: saiba que eu tenho as mesmas coisas que você, com uma diferença. Antes eu corria atrás disso e adorava ser assim. Agora eu fujo de ser assim todos os dias, mesmo que eu ando falhando. Vocês se sentem assim? Por isso que a gente precisa de muito perdão. Muito perdão. Que a gente vem e faz direitinho, conforme Santo Agostinho pede para a gente, né? A busca da reforma íntima. A gente olha, analisa, não. Lá no começo do ano, esse ano vou ser uma pessoa melhor, vou ajudar aqui, ajudar ali. Vocês vão ver, a hora que eu chegar em dezembro eu vou estar excelente. Dia 3 de janeiro está lá a gente já. Aquele tanto de queda, já bravo com um monte de coisa, aquele tanto de imposto para pagar, já bravo com todo mundo, e está tudo errado. A gente precisa de perdão para conseguir continuar e persistir nos nossos objetivos, que vão renovando todos os dias, dia após dia. A gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No último item, perdão das ofensas, tem uma mensagem de quem? Paulo apóstolo. Esse que ouviu essas coisas todas de Abigail. E ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Aprendeu a lição? Aprendeu. Antes dele morrer, no livro Paulo e Estevão, ele está indo para Roma, sabendo que será a última viagem, pressentindo, melhor dizendo, e chega uma pessoa e fala assim: Tiago, eu quero te ver, um dos apóstolos. E eles estavam brigados há 20 anos. Se você está brigado com alguém aí, da sua casa espírita, do movimento espírita, ainda há esperança. E Tiago pede o seu concurso que vá até ele o mais rápido possível. E aí ele fica um pouco em dúvida, e aí chega a intuição através de Estevão, mensagem de Jesus, para que ele vá. Aí ele volta para Jerusalém,
Chegando lá pensando que vai ser aquela discussão, Tiago recebe super bem, amoroso, e diz: eu preciso muito da sua ajuda. E ele fica super feliz. Eles fazem as pazes e diz: agora eu posso ir para Roma morrer em paz. Porque de todo mundo que ele foi voltando atrás, o que ficou mais resoluto foi Tiago. Esse não conseguiu resolver a questão. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Um amigo já traiu sua confiança por algum motivo. Você contou para ele uma coisa e diz: não conta para ninguém não. Meia hora depois todo mundo estava sabendo. Perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Porque não perdoar, porque vingar é o nosso normal de velho ser humano. É a nossa atitude comum. Quando alguém fecha no trânsito, eu quero brigar, xingar. Porque eu não posso arrancar uma espada ou um revólver igual a outra hora e tirar a vida da pessoa sem ir para a cadeia. E aí eu fico mentalmente lutando, carregando aquela pessoa por muito tempo. Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Depois dessa mensagem de Abigail, Saulo de Tarso vai para a cidade de Tarso, faz o seu trabalho de tapeceiro, faz durante mais 3 anos, até que ele é convocado para auxiliar em Antioquia. Chegando lá, ele ainda pensa que consegue fazer do mesmo jeito, tenta e perde completamente. Ele que era ótimo na oratória, perde a oratória completamente. Continua trabalhando e começa lentamente, com pequenos grupos, a falar: como está a sua vida? Aí a pessoa desabafava ele: por que a gente não faz assim? Jesus nos ensinou a fazer assado. Vamos fazer assim. Nesse organizar, ele volta a ter uma grande oratória. Nas viagens com Barnabé, que um certo dia Barnabé, quem cuidava de pregar o Evangelho, Barnabé não estava bem, e quando ele começa a falar, ele percebe que é outro ser humano completamente diferente. E falava tão bem, de tal maneira que ele foi confundido com deuses gregos. E ele fica chateado com aquilo. E o judeu, ele rasgava a roupa quando ele estava muito conformado com o amor. Então ele rasgava e falava: não, gente, eu sou o ser humano. Deus só há um. E o apedreja, joga no precipício. E ele fica feliz por sofrer em nome de Jesus. E perdoa todos. Todo mundo que apedrejou. E aí ele tem naufrágio, perdoa. E ele é traído, perdoa. E acontece várias circunstâncias e ele perdoa. Então, quando ele coloca que através de atos, é porque ele, na prática, conseguiu chegar ao extremo de dizer: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E eu troco todo o meu conhecimento por apenas um pouquinho daquilo que o Cristo pode trazer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus Pai tem preparado para os seus eleitos. Tudo isso foi Paulo de Tarso quem disse. Porque na existência, na prática, ele conseguiu fazer. Na hora derradeira, que o carrasco estava com a espada para decapitar sua cabeça, ele treme com a espada, o soldado. Ele diz: faça o que tem que fazer. E o soldado tenta fazer um deboche, fala assim: mas eu e você somos iguais. Ele diz: não, você serve alguém que manda você fazer, você faz por medo. Eu sirvo alguém por amor, porque eu quero, por livre escolha. Quando passar esse momento aqui, eu terei um encontro com ele, de amor, de paz, de esperança e de perdão. Você terá com o seu superior, que amanhã pode fazer o mesmo com você. É outro ser humano completamente diferente. Perdoando o próprio soldado,
outrora não perdoava quem o ofendia verbalmente. Então são preceitos que nós podemos levar para a vida, não como uma fórmula de bolo, porque espiritualmente falando, não há. Mas pegar cada um desses ingredientes quando eles são necessários na nossa vida. Opa, agora eu estou precisando de mais pitada de amor. Hoje eu preciso um pouco mais pitada de perdão. Nossa, e esse calor aí, estou precisando de muita pitada de esperança. Para que esse mundo volte a ter uma temperatura normal. Nossa, tantas coisas acontecendo, tantas pessoas fazendo tanto, pitadas de perdão. Que a gente possa conseguir fazer a nossa receita de acordo com aquilo que está acontecendo na nossa vida. Porque tudo é extremamente personalizado. Como diz Gandhi, nunca existiu e jamais irá existir ninguém igual a você. Só você é único em todo o universo, em toda a história do universo. E assim precisa ser a sua trajetória, a sua vida e as suas pitadas de amor, trabalho, esperança e perdão. Muito obrigado.